Olá, eu sou a Marcela Bernardi, se você não me conhece, eu sou psicóloga, jornalista e coach educacional. Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu quero te dizer que antes de ser mãe, professora, qualquer coisa, você precisa se conhecer como pessoa. Autoconhecimento, autocontrole, saber silenciar a mente, buscar entender e ter educação emocional. Antes de ser mãe, por exemplo, você precisa ter a coragem de ser uma mãe imperfeita. E isso passa por aceitar as próprias limitações, respeitar a capacidade que tem, tanto para você quanto com relação ao outro, teu filho, a tua família. Na fase escolar, então, por exemplo, não tem nada de errado no fato de a criança não ser o melhor aluno da sala de aula. E aí, por colocar a expectativa lá em cima, esperando que a criança seja brilhante em todos os sentidos, sonho da maioria das mães e pais, as tarefas escolares que vêm para casa não são feitas pela criança. Esse é um exemplo típico, fazer as tarefas da escola pela criança para ela tirar boas notas, para ser a melhor da sala. E por que isso? Para a criança aprender? Não, a criança não está aprendendo nada assim. Isso por conta da nossa falta de saber lidar com a imperfeição, com o que não é bom, né? E quanto mais esse controle for externo, mais difícil vai ser para a criança, para ela conseguir realizar as coisas, para trabalhar a autoestima. Então, por que tem mãe e pai que faz isso? Porque não consegue lidar com o que considera de vulnerabilidade. Acha que se não for assim, se as coisas não estiverem perfeitas, de acordo com as expectativas deles, não é bom. É motivo de sentir vergonha ou culpa ou frustração. Mas isso não é vulnerabilidade, é falta de perfeição. E perfeição não existe. A gente precisa saber lidar com isso. Perfeição não existe. Nem em você, nem em mim, nem no teu filho, nem na minha família, nem na tua. Cada um tem seus potenciais, suas forças, mas suas limitações também. E aceitar isso não é ruim, não é sinal de fraqueza. Não precisa sentir vergonha disso. Você saber disso é até sinal de coragem, porque você entende que a perfeição não existe, apesar de fazer o teu melhor, possivelmente não esteja 100% perfeito do jeito que você imagina. E tá tudo bem com isso. Aceite isso para as tuas coisas, para os teus relacionamentos, para o teu filho, tua filha, para a tua família. Se a gente aceita isso e não espera ser perfeito em toda ação, a gente persevera, a gente ousa, sem aquele medo de não ser 100%. Se esse medo te prender, essa vergonha de parecer vulnerável te paralisar, você vai ficar tímida, atrofiada. Precisa entrar em cena a autovalorização. Ela passa pela autoestima, preserve isso em você, desenvolva dessa forma nos teus filhos também. É preciso dar espaço à criança para aprender e crescer, e você, mãe, você, pai, deve apoiar a criança, mas precisa cuidar para ser um apoio, como um guia mesmo, para não querer exigir sempre a perfeição da criança, para não querer fazer tudo por ela, querer que ela seja a melhor em tudo, né? E fazer por ela, para ela tirar a melhor nota. A gente faz toda a agenda da criança, às vezes, matricula em 5 cursos, atividade de fim de semana, deixa a agenda da criança lotada 100% sem tempo da criança ser ela mesma, produtividade a qualquer custo, né? E será que isso vale a pena? Querer chegar na perfeição é possível? É isso? Não. Isso causa ansiedade, depressão, dependência, tudo está ligado ao locus de controle externo. E quanto mais externo for esse locus de controle, menor a autoestima. O que é isso? O locus, a motivação, o controle precisa ser interno para verdadeiramente fazer sentido. Não adianta existir uma motivação externa, porque aí eu estou fazendo algo ou deixando de fazer, não porque eu entendi aquela questão de fato, não por mim, mas por algo externo a mim. E para realmente educar, a gente precisa mostrar para a criança que o que vale é o locus de controle interno. É aí que as coisas acontecem. Isso é o que precisa ser realmente trabalhado. Entende a diferença? Não adianta eu querer que o meu filho faça alguma coisa e se ele fizer, ele ser recompensado por isso, porque não vai funcionar. Assim como não vai funcionar ele deixar de fazer alguma coisa por medo de castigo, de ser punido, por exemplo. Para se tornar um ser humano com autonomia, alta autoestima, autorresponsabilidade, resiliência, a educação precisa estar fundamentada no locus de controle interno. Trabalhe isso em você, ensine desde cedo a criança nesse sentido também. Trabalhar em você significa se ouvir, se conhecer, saber dos pontos fortes e fracos, das próprias capacidades e limitações. Significa aceitar a vulnerabilidade no sentido de aceite que não precisa da perfeição,
que não tem como nem por que querer passar isso para o filho, especialmente se é uma criança. A criança precisa crescer aprendendo sobre valores. E aí deixa eu aproveitar e falar sobre um dos valores que a gente tanto estima na vida adulta, que é a resiliência. A resiliência é um dos fatores mais importantes para o sucesso de um adulto. Dar a volta por cima, controlar as emoções e lidar com o estresse, tudo isso é fundamental em um adulto saudável e produtivo, não é verdade? E o que você planta na infância vai ser colhido na vida adulta. Como que você trabalha a questão da resiliência na infância então? Transferindo justamente o locus de controle externo para o locus de controle interno. Se você for o locus externo da criança, exigindo a perfeição, passando para ela a ideia de que tudo sempre é 100%, de que fracasso não existe, que errar é ruim, ao primeiro sinal de algo que não vá tão bem, a criança desaba. E a vulnerabilidade, que é normal a todos nós, joga a criança para dentro da vergonha, da humilhação. Ela nem tenta numa próxima vez, porque ela tem medo de fracassar. E por medo, por vergonha, por saber que alguma coisa pode sair diferente do que ela espera, ela deixa de ousar, de criar, de ser resiliente. Ela nem tenta uma segunda vez. Só vai expor as ideias dela quando ela tiver certeza de que todo mundo vai aprovar aquilo. E para isso, quanto menos ousado, quanto menos criativa, quanto mais comum for uma ideia, melhor. Ou seja, pelo fato de ter um controle externo muito forte, a criança perde criatividade, ousadia, resiliência, autoestima. Então, cuide para não educar dessa forma. Desde sempre, ensine e demonstre como é a vida, adaptada a cada idade da criança, logicamente, mas mostre para ela que a vida não é só ganhar sempre, não é só alegria 24 horas por dia, que dificuldades aparecem, que desafios fazem parte do cotidiano, que os erros fazem a gente aprender e crescer ainda mais. Não deseje menos problema, deseje mais capacidade. Não deseje menos desafio, deseje mais sabedoria. E eduque dessa forma também, transferindo locus para o interno da criança, para ela se autorregular, entender os desafios da vida e a própria capacidade, o potencial que tem, que é maravilhoso, mas não é ser infalível sempre. Está tudo bem errar e aprender com os erros. Faz parte, isso é esperado para o crescimento. Precisa sim interromper um padrão limitador de autossabotagem, né? E a gente é ótimo nisso. Se autossabotar, achar que não é merecedor. E vulnerabilidade não é se autossabotar, que isso fique bem claro. Achar que está tudo certo em não fazer bem feito, em dar errado. Não, é justamente o oposto disso. É entender que você, que a criança, é capaz, que pode fazer bem feito, tem inúmeros potenciais, consegue sim, mas que não é perfeito. E isso não é se auto-sabotar, é aceitar que somos seres humanos. E a existência com esse ensinamento fica mais leve. Eu vou fazer o meu melhor sempre, mas se eu errar, não é por isso que eu vou deixar de fazer e nunca mais vou tentar fazer de novo, entende? O propósito da culpa, da vergonha, de ter feito algo errado é levar a gente para a ação, para fazer de novo de um jeito diferente. E muitas vezes as pessoas não entendem isso e aí com frequência sentem remorso por alguma coisa que fizeram algum dia lá atrás que deu errado e aí por conta disso se sentem inferiores pelo resto da vida muitas vezes, e essa não é a ideia. Se você, por exemplo, já é mãe e até então educava de uma outra forma o teu filho, a tua filha, e agora que está conhecendo esse jeito mais positivo de educar, esse é um exemplo. Não se culpe, não se martirize, não tenha vergonha de recomeçar de outro jeito. Aceite a vulnerabilidade, entenda que você não conhecia nenhuma outra forma antes e tá tudo bem. Daqui para frente você vai fazer diferente. Isso é agir, isso é o propósito mesmo, né? Agir de forma diferente, sem culpa desnecessária por não ter sido perfeita, perfeito, por ter errado, sem vergonha desnecessária sobre isso. Todos nós sentimos, mas essa sensação não pode ser paralisante a ponto de fazer com que a gente se auto-sabote e nem tente fazer de novo com medo de errar. Puxa, eu não consegui amamentar. Nossa, eu educava errado, eu gritava com meu filho. Eu fui uma péssima mãe. Não deixe que esses pensamentos tomem conta de você. Você fez o teu melhor naquele momento. Ensine assim também. Ensine a teu filho a ter calma, a ser capaz de estar no momento presente para dar o melhor dele, a errar e aprender com o erro, entendendo que isso faz parte do processo, que isso faz parte da vida. E antes de ensinar para a criança, quem precisa saber disso? Você. Existe erro sim, existe falha sim,
Existe dificuldade sim, mas não é por isso que a gente precisa levantar a bandeira, por exemplo, comprar a realidade de que a sociedade prega tanto de que mãe vive cansada, exausta, culpada. Tem uma crença coletiva que faz a mãe acreditar que se ela sair sozinha, por exemplo, e deixar a criança com o pai, com a avó, com alguém, essa mãe está errando. E o erro não é essa saída, o erro é pensar que isso está errado. Tem muita coisa que a sociedade prega que faz a gente se sentir mal. A gente pode viver com leveza e feliz agora, independente do momento. E o caminho dessa leveza e felicidade passa pela vulnerabilidade. Não no sentido de deixar culpa em todo canto, no sentido de aceitar que mesmo sendo mãe, dá para ser leve, por exemplo, mesmo que a sociedade talvez pregue o contrário. Quando você admite para você mesma que está fazendo o teu melhor e que mesmo fazendo o melhor sem querer, pode e vai falhar às vezes, pode não dar conta de tudo, você tá o quê? Aceitando a vulnerabilidade, que faz parte de você, que faz parte da vida. A Brené Brown, que se tornou uma escritora best-seller, escreveu A Coragem de Ser Imperfeito, é um livro que eu recomendo bastante. E ela resume bem essa questão. Ela fala que viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio, que isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e dizer para si mesma: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu vou deixar de fazer, eu tenho e reconheço o meu valor. E ir para a cama à noite e conseguir dizer: sim, eu sou imperfeita, eu sou vulnerável e às vezes eu tenho medo sim, mas isso não pode mudar a verdade de que eu sou também corajosa e merecedora de amor e de aceitação. E é isso, ela resume exatamente o que precisa ser mesmo, né? Para a criação dos filhos mesmo. Nem sempre é fácil adotar uma perspectiva positiva, que inclua a criança, isso porque a sociedade não pensa assim, não dá muitas vezes esse espaço. E aí você pode se sentir reprimida. Mas pelo quê? Pelas expectativas da sociedade, pela pressão de fazer as coisas do jeito certo. Segundo quem? Jeito certo segundo quem? E se vai na contramão do que a sociedade prega, nem sempre isso é feito com leveza, porque a culpa insiste em acompanhar, não é verdade? A dúvida, será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que é isso que eu quero para mim? Será que funciona para minha família? E sim, funciona. Sim, é para você também. O nosso foco aqui já está tão voltado para o negativo, para o não dar certo, para o eu não sou merecedora, que a gente nem experimenta trilhar um outro caminho, que é esse da leveza, da positividade, da aceitação das imperfeições. Para isso você precisa ouvir mais você, deixar de seguir e se preocupar tanto com o que a sociedade prega. Aprender a tomar atitudes em relação a metas e coisas intrínsecas e não extrínsecas a você. Locus de controle interno, lembra? Isso é que leva à felicidade real, a ter uma boa autoestima. A busca de algo externo a si mesmo para ser feliz não vai necessariamente despertar aquele sentimento profundo de felicidade, de orgulho de si mesmo que todos nós tanto buscamos. Pode até, na verdade, trazer ansiedade e depressão. Não enxergue as coisas só como boas ou ruins, pretas ou brancas, mas reconheça a existência de outros tons. Se concentre nos aspectos menos negativos das situações e encontre um meio termo. Isso reduz a ansiedade e aumenta a sensação de bem-estar. Não busque a perfeição, não ensine a perfeição, seja sincera com você mesma. Honestidade é o que os filhos esperam da gente e não perfeição. Se você gostou desse vídeo, lembra de dar um like aqui e não se esquece de se inscrever no meu canal. Eu espero te ajudar sempre.